Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso querido espaço Inteligência no Agro, onde a gente tem a oportunidade de fazer conexões muitas vezes inusitadas, algumas vezes planejadas, outras nem tanto, mas todas elas a gente consegue alcançar um espaço que une não só a possibilidade da gente trazer para a mesa assuntos que no cotidiano ficariam muito difíceis, mas principalmente permitir que a gente suba um pouco o nosso grau de visão e assim possibilite maior entendimento do que nos cerca, né? Então hoje eu estou bastante animado aqui com a nossa mesa de hoje, que eu tenho dois amigos aqui, dois pares de negócios aqui que a gente vem enxergando algumas coisas conjuntamente, né? Que eu digo, quando a gente começa a andar junto, é sinal que a gente visualizou algo por ali que está justificando a gente estar junto. E o assunto vai perpassar alguns temas distintos, mas que vocês vão entender como eles se entrelaçam, tá? Eu quero aqui dar as boas-vindas aqui à Ingrid, ao Thiago. Estão aqui nos visitando e gentilmente pararam as suas agendas, que eu sei que são complexas, já deu para mim acompanhar um pouco dessa agenda ontem. Então, quando dois profissionais, dois seres humanos que eu atesto de muito valor, param o tempo deles para a gente estar dedicando a esse espaço, a primeira coisa que eu tenho que fazer é agradecer. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E eu queria começar fazendo uma pequena provocação. Eu sempre gosto de fazer as provocações aqui. E aqui nos bastidores a gente estava conversando e eu fiz uma pergunta só com o ano de nascimento de vocês, né? E eu ouvi 82 e 86. E por que eu gosto muito de ligar essa questão das datas? A gente vive num mundo hoje muito agitado e muito barulhento, né, em todos os sentidos. E nós temos um volume de informação muito grande disponibilizado. E existe uma teoria que diz que todo o mercado inundado de informação ele acaba sendo pobre em conhecimento, porque a gente não tem tempo para processar aquele volume de informação. E este Brasil e esse mundo que nós estamos vendo hoje, a tendência nossa é olhar para as coisas e achar que sempre foram daquele jeito. E, na realidade, as coisas não foram desse jeito e mudaram há muito pouco tempo, né? Então, vocês são nascidos numa década que é uma década muito intensa, né? Principalmente aqui no Brasil. É uma década que o Brasil está conhecendo o primeiro movimento de marcas, ele está tendo uma mudança significativa de varejo, ele está tendo um processo de redemocratização do comando político, e vivendo com coisas que hoje ficariam impossíveis das pessoas acreditarem, né? Porque nós fechamos essa década de 80 com uma inflação que passava, né, de 3.000%, uma coisa impressionante como é que a gente... Então a provocação é a seguinte: vocês hoje ocupam posições de liderança em setores que são absolutamente indispensáveis, mas setores que historicamente foram muito regulamentados, né? Eu falei de abertura política porque há muito pouco tempo a gente está podendo falar, e olha lá, né? Nem hoje em dia já não está podendo falar muito, porque já está tendo problema de novo no modelo democrático. Mas a provocação é a seguinte: vocês hoje, que nascidos na década de 80 e que estão convivendo com este Brasil, que vocês já pegaram o Brasil num outro ritmo, né? Num outro formato. O que vocês diriam hoje para a gente abrir essa conversa, na opinião de vocês, se a gente fosse falar assim: precisamos fazer uma empresa que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, uma posição geográfica bem favorável, muito sol, muita água, muita terra agriculturável, é uma região que não tem muita questão social. No papel que vocês atuam hoje, do que vocês verem, o que seria o maior desafio que essa empresa chamada Brasil teria hoje, diante do que vocês estão convivendo?
Gilson, obrigado pelo seu tempo. É sempre um prazer poder compartilhar uma mesa com pessoas capazes e gabaritadas. Excelente ponto, assim. Eu de fato nasci em 82, fui criado ali nos anos 90. Tive uma boa criação, então meus pais, por sorte, conseguiram me dar uma boa escola, que eu consegui depois fazer uma boa faculdade. Eu acho que eu aprendi lá, e assim, fiz economia, acho que vale pontuar. Sou economista da USP. E lá a gente aprende muita história, né? Então, acho que uma das coisas legais de você aprender história é justamente ver os erros que foram cometidos e tentar não replicá-los daí para frente. O que a gente faz dentro da empresa, lá na Indra, a gente tenta muito dar liberdade para as pessoas. Então, às vezes, a gente tenta colocar pessoas capazes em cargos que são chave e não interferir muito. Então, trazendo isso para essa empresa Brasil, eu acho que a gente deveria não interferir. Eu acho que o que a gente peca, e a gente peca de tempos em tempos, então talvez o Brasil não seja um bom país para aprender. Espero que isso mude em breve. Eu faço muito essa batalha interna com os meus filhos, inclusive. Abro um parênteses que tenho 3. Não interferir. Então, assim, eu acho que o Brasil funciona melhor sem interferência grande do Estado. Óbvio que existem áreas que o Estado tem que acabar interferindo porque é um pouco o papel dele. Mas eu sou muito defensor da não interferência em áreas não essenciais. Pegando o nosso caso, a Indra ela é uma comercializadora de energia, então estamos inseridos no contexto, no âmbito da energia elétrica. E o modelo de energia elétrica no Brasil ele foi construído verticalmente. Então, assim, você tinha empresas que eram geradoras, transmissoras, distribuidoras na mesma estrutura. Isso é muito ruim, porque isso cria muitas ineficiências. Então, à medida hoje que o mercado ele vem se abrindo de energia elétrica no Brasil, com uma interferência cada vez menor do Estado, começa a aparecer um monte de esqueleto de 30, 40 anos atrás que eles não deveriam existir. Então, concluindo a minha abertura aqui, eu acho que a empresa Brasil ela não deveria sofrer tantas interferências do presidente dessa empresa, que é o Estado. Boa. Então, o Estado deveria abrir mão desse controle excessivo que ele acha que ele tem que ter, mas não é assim. Se você pega casos como Japão, Alemanha, Singapura, Coreia do Sul, próprios Estados Unidos, são economias pujantes. E por que elas são pujantes? Porque você dá o espaço para esses 5% das pessoas que vão fazer a diferença, de ela de fato fazer a diferença. Porque senão você está algemado nessas algemas que o Estado criou. Ótimo. Ingrid. Na minha opinião, a gente, quando cria um benefício no Brasil, a gente deveria levá-lo a todos. Então, acho que trazendo aqui para o nosso mercado de energia, a gente vê que durante muitos anos esse benefício, né, do Mercado Livre, ele foi para uma parcela muito pequena de grandes indústrias, né, de multinacionais. E o restante da população, né, do Brasil, ele demorou muito para ter acesso a isso. E hoje a gente está conseguindo, depois de 20 anos, conseguir expandir esse mercado para cada vez mais pessoas. Mas eu acho que existe essa desigualdade. Primeiro, o benefício vem para quem tem mais. E quando ele é criado, ele deveria ser para todos. Então, acho que a gente deveria ter mais igualdade. Ótimo, adorei o que vocês responderam, a forma como responderam a provocação. E aí vou só fazer um adendo. Quando o Thiago mencionou 5%, eu fiz um comentário antes da gente gravar, e eu vou ser justo com vocês aqui. Há um tempo atrás, um amigo virou pra mim e falou assim: Gilson, no mundo só 5% das pessoas fazem a diferença, 95% seguem. E aí eu achei um absurdo quando ele me falou isso, e eu falei, cara, não é possível. Aí ele me desafiou, ele falou assim: tenta lembrar de mais de 5% dos seus colegas de faculdade. Tenta lembrar de mais de 5% dos seus colegas de segundo grau. 5% dos melhores jogadores do seu time. Exato. E eu não consegui. Isso. Então a teoria funciona mesmo. Funciona. E realmente a gente tem que estar de olho. E como nós estamos numa mesa dos 5%, modestamente. Muito obrigado pelo elogio. Então eu fico grato com essa devolutiva de vocês, porque você mencionou a questão de não atrapalhar. E talvez nas mesas que eu frequento, a coisa que eu mais digo é: se não atrapalhar, já está fazendo. Já ajuda muito. E eu fui criado com grandes líderes, né? Meus pais, meus avós,
E meu pai foi um líder empresarial, classista, muito ativo. E papai falava assim, meu filho, nós temos que entender que Estado tem que responder às demandas que nós, empreendedores, geramos. Perfeito. E empreendedor não no sentido de empresários, empreendedores, quem está empreendendo algo. Porque o Estado, na realidade, ele deveria reagir às demandas que a gente gera, e não o inverso, tentar nos direcionar. Mas nós somos criados num modelo colonialista, né, que acabou nos moldando daquele jeito e nos domesticando. Uma outra coisa que você falou, com relação ao mercado, eu fico imaginando hoje que o Davi Ricardo, o Adam Smith deve mexer muitas vezes nos túmulos deles hoje em dia. Muitas. Porque quando a gente fala hoje, você falou de economia, né? Eu fui vestibulando da FUVEST de 1986, 87. Qual Mas curso? eu, como somos de maioria, economia, como eu sou da maioria, eu fiquei junto com os 86 mil que não passaram na época. Mas eu acabei adentrando na economia na PUC, e na época que ser economista era, você imagina, na década de 80, era aquela loucura, né? Mas que o bom era trabalhar no Banco do Brasil. Eu achei bom você falar isso, porque assim, hoje quando a gente fala de livre mercado, de mão invisível do mercado, de lei da oferta e da procura, gente, para. Por exemplo, um dos setores que eu opero muito é o agro, e tudo que a gente não tem no agro é livre mercado. Eu não vou citar nomes não, mas por exemplo, digamos que uma das commodities que comandam a pasta de exportação do Brasil tem cinco empresas comandando 80% do negócio. E que conversam muito bem entre elas. E aí eu falo, isso é livre mercado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E aí, na hora que entra isso, um governo, ainda mais num país que eu vou questionar aqui a qualidade política, e posso questionar isso, porque assim, eu quando escolho alguém para trabalhar em alguma das minhas empresas, eu procuro escolher dentre os melhores, aí vejo como é que foi o processo de qualificação dele, o que habilitou aquela pessoa para estar ali. Exato. Mas eu estou num país que não tem nenhum processo de qualificação nenhuma para alguém ocupar um cargo público. Tá? Isso pode ser o efeito de um país democrático, pior que isso, eu sou meio contra isso. E é o contrário, né? Assim, a imagem que a gente passa é justamente o contrário. Que não vence o jogo o mais capaz. Vence o jogo aquele que, por motivos mais escusos possíveis, conseguiu vencer o jogo. Então, como é que eu ensino pro meu filho isso, que hoje tem 10 anos, que eu tenho que falar para ele, filho, você tem que estudar por isso, por isso, por isso. Ele vai falar, papai, mas... E é por isso que eu gostei da forma como vocês me devolveram o assunto, porque se nós estamos num ambiente que economicamente a gente está vindo de um sistema capitalista que completou aí 3 séculos aí, e a gente já sabe que o modelo está sob júdice agora, né? Porque nós temos o líder, o melhor representante do modelo econômico capitalista tradicional, que é os Estados Unidos, com alguns problemas sérios para resolver. Temos o grande oponente dele, a liderança, o protagonismo, que tem um sistema híbrido. Eu me lembro quando eu fui à China em 2007, eu falei, gente, eu quero um país com comando comunista. Porque quando eu fui a Xangai a primeira vez, eu falei, que é isso aqui? Exato. Eu cheguei em Pequim e fui visitar aquele ninho do pássaro que estava em construção ainda para as Olimpíadas. Eu falei, esse cara não vai acabar isso nunca a tempo dessa Olimpíada. Cara, os caras estavam me ensinando inglês para taxista. E olha que naquela época não tinha boi China, não tinha esse cara me comprando 45% da minha safra. E olha a ameaça que a gente sofre quando tem alguém de um lado muito bem organizado e planejado, numa mesa com alguém do outro. O modelo ele é perfeito. Tem um pouquinho de dificuldade. O problema é abrir mão da liberdade. Mas eu gostei muito dessa colocação que você fez, porque quando eu emendo isso com o que a Indy falou, de permitir acessibilidade à maior parte, porque isso é uma coisa que, assim, se a gente for relembrar o que você falou, por exemplo, quando é que nós começamos a discutir matriz energética no Brasil? Porque eu falo, o Brasil e os Estados Unidos são 2 países com a mesma idade, mas nações de idades bem distintas. Tá? E a forma como nós começamos a discutir matriz energética no Brasil, qual o cenário, nós temos que lembrar que pós o movimento da República, nós ficamos quase meio século acéfalo de qualquer tipo de planejamento. Tá? Com uma elite agrária complexa, monooperadora, né? Com uma atuação restritiva absoluta. E eu posso falar porque minha família vem disso, então eu fazia parte conhecimento de causa dessa confusão aí. Mas tentando fazer alguma coisa diferente. O pessoal fala, você veio do agro, todos nós fomos
coletores, caçadores e camponeses. Então, todos nós viemos do agro, né? Então, que foi mudando, nós fomos nos E organizando. vivemos do agro. Exatamente. E aí, Ingrid, deixa eu te perguntar uma coisa. O que eu falar aqui que não for correto, você me corrija com Tá os bom. números. Eu tive uma informação que 40% dos consumidores de energia no Brasil já estariam no Mercado Livre. Mas que esses 40% do consumo aí É em consumo. seria no máximo 10 mil CNPJs. Sim. É isso mesmo? Na verdade, o que acontece é que a gente tem uma base muito pequena. Eu não sei exatamente o número, tá? Mas assim, é uma base muito pequena que acho que são 30% da demanda do Brasil que são os grandes mesmo, as montadoras, as grandes O indústrias. número é isso, 41,3, é o número atualizado. Ali hoje, coincidente. Isso mesmo, 41,3 Da demanda do Brasil, dos 100%, já é desse grupo que são as grandes indústrias. já estão no mercado. Já estão. Eu acho que hoje... Não deve passar desses 10 mil CNPJs. 80% do agro está na mão de 5 empresas, é a mesma. Exato. E aí, quando a gente começa a falar desse novo mercado, agora falando em números, a gente está falando agora desses 150 mil novos que começaram, né, agora com a regra, podem escolher desde janeiro. A gente está falando de 3 do grupo A, mas abaixo de 500 kW de demanda. A gente está falando só para ter uma noção, de 3,5 GB, que é bem menos. Tipo assim, isso daí a gente está falando de, sei lá, 5% da nossa demanda. Mas, para as pessoas terem uma noção, isso é considerado, né, a gente falou em valores, em 3,5 bi ao ano, em dinheiro, de reais, que sai da mão das distribuidoras, e eu tô falando de 150 mil unidades consumidoras, e que vem para a mão de outras empresas. Agora, olha que show que você está me falando, porque esses têm que ter CNPJ ou pode ser CPF também? Pode ser CPF, desde que alta atenção. Então, Mas a maioria vai ser CNPJ, certo? Então vão estar gerando emprego. Sim. E a Os gente grandes geradores de emprego no Brasil são esses caras. Mas é a ineficiência. Esse bloco de dinheiro, ele está num lado ineficiente da equação. tem estatais ainda. E por que que tá lá? Acho que cabe a gente fazer cabe a gente fazer a reflexão. Por que que a gente paga tão caro na energia do Brasil? Porque assim, É uma das mais caras do mundo. por que que é tão ineficiente nesse exemplo, pro pequeno CNPJ ou pro CPF? Por que que é tão cara a conta? Eu acho que essa reflexão como país Brasil, ou como empresa Brasil, é legal de fazer. Então vamos lá, segue nessa linha aí. Vamos pegar isso aqui que nós falamos, porque, por exemplo, nós estamos agora dando oportunidade para um universo no mínimo 15 vezes maior do que o atual que está. Olha só, os 10 mil, vamos supor que sejam os 10 Não em energia, mas vamos falar em numérica. Isso. De 10 mil CNPJs que hoje estão comprando energia de de fornecedores mais eficientes, Isso. nós vamos ter agora 150 mil que não estão comprando desses mais eficientes e que sofrem essa ineficiência que você falou que coloca custo alto, que onde tem ineficiência tem custo alto. E que 80% dos empregos no Brasil é gerado pela base dos pequenos. Pequenas e médias empresas. Exato. Então isso, queira ou não queira, esse é o modelo de distribuição que eu venho falando muito, que a gente precisa gerar riqueza e distribuir de um jeito diferente. Aí o pessoal falou, você está virando comunista. Eu falei, não, gente, eu só estou dizendo que a gente precisa distribuir isso diferente. E sabe por que eu estou sentindo isso? Porque eu estou sentindo no meu bolso. Alguém está pegando uns pedaços que eu queria estar pegando. Entendeu? Está muito concentrado ali. Então, estou precisando se distribuir mais. É o que você falou, só meia dúzia de empresas que têm monopólio. Isso me incomoda. Na energia, exatamente. E aí, por exemplo, se eu não estou enganado, o Brasil, no início do século XX, tinha o quê? Quando começou a se organizar, 1 ou 2 empresas de energia, uma canadense e uma americana, se não me engano. Era a mão do Estado, principalmente, né? As estatais e uma outra só de fora. Exato. Então, eu imagino numa época que não tinha, assim, chance da gente saber de muita coisa, que a coisa era mais restrita, demorava 60 dias para chegar uma carta, né? Acabava uma guerra num lugar, eu demorava 3 meses para saber que tinha acabado a guerra. Já matei um tanto de gente desse período, vocês me falaram que tinha acabado a guerra. Cara, de 2000 para cá, principalmente de 2005 para cá, a gente tem uma outra revolução em curso que está nos permitindo fazer isso daqui, que é o quê? É a convergência da evolução da estrutura de telecomunicação
com a evolução dos devices. E aí sim, a junção disso permitiu uma distribuição de informação massiva. E aí eu estou provocando isso porque nas telecomunicações nós também vivemos aquele negócio de ficar com o jugo da ineficiência, pagando muito caro. Exato. Eu me lembro o primeiro celular que eu ia comprar na Telesp, era $5.000 a conta que a gente fazia quando dava aquilo. Tinha gente que vivia de alugar linha telefônica, gente, de lançar no imposto de renda aquilo. É verdade. Exatamente. A analogia é perfeita. E aí, quando eu vejo hoje, né, e olho, por exemplo, a gente tem que olhar para o mercado americano, que a gente tem um efeito espelho muito grande com eles. Então, quando eu lembro de uma AT&T sendo desmontada na década de 80 nos Estados Unidos. E aí vejo a década de 90 a gente privatizar na Telebrás. E eu olho para os Estados Unidos no mercado de energia há 50 anos atrás e vi um desenho. 20 anos de delay. Então, tem alguma coisa em curso que a gente... Mas, Gilson, olha que curioso. Até ontem foi assinada uma MP que eles vão baixar o preço da tarifa a forceps, né, que a gente brinca. Então, mas como é que vai ser a dinâmica disso? Basicamente, eles vão pegar o bônus de outorga da privatização da Eletrobras para pagar o débito que as distribuidoras têm, a dívida das distribuidoras da conta Covid. Então, peraí, vamos pensar. Então, existiu uma empresa que era ineficiente e foi privatizada. E lembrando que era misturado antes, quem gerava, quem... Era vertical. Era vertical. Transmitir, quem distribuía. Era um modelo. Ou seja, a gente não sabia vertical. Aquela ineficiência que você está falando, onde é que está. Isso, ó. Porque era um só. Aí eles desverticalizaram. E abriu um parênteses, desverticalizaram e hoje ainda deram uma reverticalizada. E esse dinheiro foi usado para pagar a conta Covid. Mas espera aí, o que era a conta Covid? É uma fruto da Covid, era uma dívida gigantesca, as distribuidoras tiveram que arcar com o quê? Porque como a carga, a demanda caiu muito, elas ficaram com muita energia e começaram a ter um prejuízo. Beleza? Beleza. Então, peraí. Então, por que a gente está pagando conta Covid? Por que eu não sei dessa conta Covid? Um relatório. Ninguém sabe. Então, voltando àquela minha provocação inicial, isso é um esqueleto que ninguém vê. Então, hoje é muito curioso o governo falar assim, vamos colocar... Como é que a gente vai baixar? A gente precisa de uma solução estrutural até o final do ano. Isso aí hoje, Pô, vamos fazer... Não. O nosso almirante fala, precisamos de uma solução? Precisamos. Como é que vai ser essa solução? Por que tem isso na conta de luz? Porque eles não querem colocar no fiscal. Eles não querem colocar isso via tesouro. Aí eles colocam isso para dividir em 90 milhões de unidades consumidoras. Por quê? Porque o senhor Gilson ninguém olha. O senhor Tiago e a senhora ninguém olha. Então, assim, é um problema estrutural. E a gente está dando subsídio para quem não merece ter esse subsídio, que são empresas ineficientes. Então, vira um buraco negro de absorção de recurso. Porque cada 2, 3 anos é uma moda. Começou com a 579, conta Covid, sempre tem uma moda. Esses assuntos são muito restritos, né? Porque são assuntos que, por exemplo, eu me considero relativamente bem informado. Né? E é verdade. De falar assim, cara, é verdade. Os leilões, eles são regulados. Então, as distribuidoras, elas são obrigadas a comprar nesses leilões. Então, não é só o esqueleto lá da empresa que é ineficiente. O sistema, né, ele foi desenhado de uma maneira que hoje ele também ele permite que continue ineficiente. É quase que impossível a gente não reestruturar, mudar. Porque a expansão do sistema era se dada no ACR, né, no mercado cativo. ACR, então, eu explico o que é ACR. A gente tem 2 grandes mercados, né, o mercado livre e o mercado cativo. Cativo a gente não pode escolher fornecedor. Mercado livre que a gente estava falando que os consumidores podem escolher os fornecedores. Então, toda a expansão, que é o quê? O Brasil vai crescer 3% ao ano pelos próximos 20 anos. Vai crescer a demanda de energia. Como isso se dava? Um leilão que as distribuidoras compravam e garantiam os parques. Então, eu sou empreendedor. Eu falo assim, cara, preciso construir uma usina. Aí, para eu ir lá no banco, para eu ir no BNDES, o BNDES exige uma garantia. Aí eu falo, eu tenho aqui um recebível contra a Equatorial. Beleza? Por quê? Por 20 anos. Então, eu vou lá no BNDES, ele me dá o dinheiro, vou lá construir o parque. Então, tudo isso chama PPA, Purchase Power Agreement. Tudo se dava em função do mercado cativo. Só que agora a gente está abrindo o mercado para o livre, como
país sério que seremos um dia. E agora como é que vai se dar a expansão? Pelo livre. Só que o livre, a gente colhe os frutos do livre mercado, mas também tem riscos. Você é empreendedor, você sabe. Então, assim, e tudo bem, eu estou disposto a correr esse risco. O problema é a gente não pode crescer com O protecionismo do Estado. É legal, é muito fácil. O meu filho vai bem na escola, eu dou parabéns. Ele faz uma coisa errada, a professora briga com ele, eu vou lá brigar com a professora? Calma, gente. Vamos pensar que isso que você está me falando talvez seja o maior fantasma que me assombra hoje. Que, conforme eu falei, eu cresci com líderes bem fortes falando, então lá em casa era muito cotidiano esse assunto do Brasil, grupo potência, centro-oeste celeiro do mundo, e meu pai era um cara muito idealista mesmo. E ao longo dos anos, eu fui criado muito perto de Brasília. Eu sou nascido em Anápolis. E esse negócio de ser criado, eu sou de 69. Brasília é fundada em 60, né? Então, essa proximidade faz a gente ver muita coisa que a gente não gostaria de ver, né? E hoje, outro dia, eu ia visitar uma PCH, né? E eu gosto muito de história. E essa PCH era numa cidade histórica de Goiás chamada Pirinópolis, que é da mesma época do ouro de Minas, né? Século XVIII ali. E aí fui estudar um pouco e descobri que a energia elétrica de Anápolis no passado saía dessa PCH de Pirinópolis. E Anápolis hoje é um dos grandes polos industriais que tem no estado, tem uma... Aí eu falei, gente, mas que coisa burra, né? Eu tenho uma matriz criada que atende uma região. Aí em determinada época muda o macro planejamento do país, eu passo a investir em grandes hidroelétricas, né? E deve ser fácil construir uma grande hidrelétrica no meio do nada para depois montar todo uma linha de transmissão. E aí, de repente, se faz um negócio que fala assim, olha, eu vou ter que licitar essa obra, mas como são alguns bilhões, e uma das premissas é que você mostra capacidade financeira, aí, cara, eu descobri que uma dessas grandes fações não dava conta de pegar a obra sozinha, tinha que fazer um consórcio, eu juntava 2, 3, 4 delas. Aí elas iam ganhar essa licitação para construir essa grande hidrelétrica desse novo modelo, e aí elas não davam conta de fazer sozinhas, aí tinham que contratar mais um monte de gente. Enfim, meu amigo, É isso. toda conta chega, né? Essa conta chega. Mas aí o que eu pensei quando eu falei dessa PCH e desse modelo quando a gente vai... a tecnologia tem uma vantagem porque ela permite uma igualação, né? Uma maior igualdade entre partes, né? E queira ou não queira, parte do que nós estamos falando hoje vem por essa última evolução tecnológica que permitiu a gente fazer isso, né? Então nós estamos conseguindo fazer com que novos players entrem, novo capital está sendo atraído para isso, e uma parte desse mercado cativo que nunca teve opção, por exemplo, gente, eu nunca tinha parado para pensar, depois que eu comecei a conviver com vocês, mais uma conversa com o nosso amigo Eduardo Dia, que ele falou, você já leu o contrato que você tem com a distribuidora? E eu... Me arrisco a dizer que 99% dos brasileiros nunca viram e nem sabiam da existir. Não sabia nem que eu tinha um contrato. Exato. Mas como é que você acha que eles ligaram a energia na sua casa? Aí me lembrei de uma coisa que meu pai também falava. Eu falei, meu filho, o que você não tem como escolher, não tem pra você saber, né? Por que eu vou sofrer com isso? Eu não tenho como escolher outro fornecedor. Se não Só tem que agora não. Agora não. E quando você fala em daqueles pequenos, por exemplo, um dos nossos negócios opera muito na questão da pecuária. E o produto final da pecuária é carne. E esse produto tem que chegar no consumidor final através ou do varejo ou do food service. E nós temos hoje no Brasil 150, mais ou menos 91 mil pontos de supermercados, 56, 60 mil pontos de açougues e mais ou menos 750 mil pontos de food service. Nossa. Vamos tirar os grandes, vamos tirar os GPAs da vida, os Carrefours da vida, sobra no mínimo 40% desse mercado na mão de pequenos, que nunca tiveram condições de acessar nenhum tipo de benefício desse. Exato. Que não tem a vantagem competitiva com os Quanto grandes. que é o impacto, por exemplo, financeiramente, até quanto pode chegar o desconto? Até 40%. Por que eu falo até 40%? Porque o Brasil tem, entre permissionárias e distribuidoras, a gente tem 130 e poucas. Então, cada uma tem uma tarifa, cada uma tem uma fatura.
Cada uma tem uma maneira de calcular. Isso é uma coisa que eu ia perguntar para você. Então, o preço da energia não é unificado. Não. Mas não tem energia de marca A, marca B, marca C, né? Não. Porque geralmente quando eu mudo o preço de algo, quando eu não mudo é commodity, né? Todo mundo tem que seguir o mesmo preço. Mas quando eu mudo a marca e muda o preço. O que tem aqui é... Mas na energia a gente consegue mudar o preço dela, então. No Brasil, no cativo, sim. a gente brinca, a gente consegue estampar o elétron, né? A gente teve essa capacidade brilhante. E no Brasil, a única coisa que eles fizeram, eles dividiram o Brasil em 4 macro-regiões. Então, você tem o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E esses, sim, eles têm preços diferentes em momentos diferentes. Não é o que tem acontecido nos últimos 3 anos, mas existe a possibilidade desses preços serem... Quando você tem muita geração de um lado... Entendi. E, aí você faz muita carga do outro lado, aí as linhas de transmissão compensam isso. Mas quando ela tem um limite, né? Quando você chega nesse limite, o preço tem que mudar para ter um equilíbrio. Isso é no livre. Quando a gente fala do mercado cativo, por que cada distribuidora tem um preço? A Enel São Paulo, ela tem um preço. Porque ela tem muita carga concentrada. Então, ela, para fazer qualquer reforço, ela consegue dividir em mais pessoas esse custo. Então, às vezes é um pouco mais baixo. Quando você tem uma carga muito dispersa numa determinada região, aí vai ser dividido por um menor número de pessoas. Então, tem de ser mais caro esse custo. Entendi. Entendeu? Então, quando a gente fala... Volta para aquela conta que eu ia te provocar aqui, porque eu vou pegar o seguinte. Não tem açougue grande. Né? A atividade de açougue, obrigatoriamente, já começa daí que é uma loja especializada. Então, são pequenos empreendedores que estão ali. São grandes usuários de energia. Né? Porque essa conta de energia ela está sempre entre segundo e terceiro lugar do nosso açougue. Primeiro lugar é carne, segundo lugar vai ser energia e pessoal, ou vice-versa, ou aluguel. Então, mas sempre ele vai estar ali entre os 3 maiores, um dos 3 maiores itens. E não é baixo, porque o produto que ele vende tem que estar ou refrigerado ou congelado. Né? E é um produto de shelf life curto. Então ele precisa ter energia e energia de qualidade ainda para manter a plantinha dele ali funcionando. Então, assim, quando você fala de 30%, 40% numa rúbrica dessa, para um pequeno empresário, é muito dinheiro que pode significar até a economia da aposentadoria dele, né? Porque como um empresário tem aposentadoria, ele tem que buscar alguma forma de ter alguma economia que ele possa transformar aquilo numa rede de previdência, né? Numa coisa desse tipo. Você acha que existe algum risco? E aí por isso que eu falo do fantasma, né? Porque aí você fala assim, 30%, 40% de desconto. Nós temos um sócio aí que arrecada um impostozinho em cima desse negócio, que se não me engano chega a 25%. Sim. Né? 34% na Indra. Então, se o cara reduz a minha base de arrecadação, porque eu arrecado em cima daqueles X mil reais, eu fico pensando se eu vou ficar muito interessado em levar esse benefício para aquele pessoal pequeno, que eu não preciso dar nada para eles, porque eles têm que viver, eles têm que trabalhar, eles têm que... Porque eu falei, esse é um grupo de excluídos no Brasil, porque eles não conseguem gozar. Eu falo que o Brasil é um país de bolsas. Você tem o Bolsa BNDES e você tem o Bolsa Família. Você pode... escolhe o lado que você vai... Tem um meio aí que é terrível, que você não consegue acessar o Bolsa BNDES e tem o Bolsa Família. E você tem que... Então, existe uma classe no Brasil hoje, que é bem representada pela classe média, que, cara, não dá conta de usar o SUS, tem que pagar um plano de saúde, não dá conta de usar o transporte coletivo, porque o dia a dia dele não permite, ele tem que ir para garantir a mobilidade, ele tem que investir em transporte. Ele não consegue usar a rede pública de ensino, ele tem que contratar particular. E essa é uma classe de meio, que se abastece parte nesses empresários pequenos, que não tem o benefício de estar comprando uma energia barata, ou pelo menos não tinha. Não tinha. Agora vai ter. Não tem uma linha de crédito específica para esse cara. Esse é o cara que paga a maior taxa de juro do mercado, são eles. Aí você fala, não, é o pequeno que paga. Não, o pequeno nem crédito tem. Exato. Né? É esse intermediário que paga mesmo, porque o juro subsidiado está no de cima. Quem consegue pegar recurso regulado no Brasil? Ironicamente, quem não precisa de crédito. Então, eu fico me perguntando se, através de uma caneta de um daqueles nossos queridos políticos bem preparados, que eu sempre disse, que pode ter, não estou dizendo que tem, mas pode ser que tenha alguém por trás dessa turma fazendo algum tipo de movimento, uma mão invisível, não tão invisível. E o fantasma que fica me rondando não tem o risco de vir uma regulatória
e anular esse ganho que hoje pode ser oferido por esse quadrante do mercado? Existe uma. Posso? Pode. Ok. Vai. Cara, a gente vive no Brasil, né, Ju? Aqui até o passado muda. A gente tem uma capacidade incrível de mudar decisões que já foram tomadas. Inclusive, acho que nosso, né? Mas era o meu grande medo em janeiro 24 era justamente esse. Porque essa regulamentação, essa abertura, ela começou a valer em janeiro 24 e eu achei que o segundo semestre do ano passado ia acontecer alguma coisa. Graças a Deus não aconteceu, então assim, a palavra foi honrada, as instituições mantiveram a palavra, mas a possibilidade de abertura que era bem forte no governo anterior em 2026, depois de 2028, isso já foi empurrado com a barriga para frente. Por quê? E muita gente fala assim, porque tem problemas a serem resolvidos. Igual eu comentei, existem esqueletos para você conseguir abrir o mercado inteiro. Verdade. Portugal e Espanha abriram o mercado, e é um mercado infinitamente menor que o nosso, e tiveram dificuldades. Então é natural pensar que as nossas dificuldades serão ainda maiores. Só que, desde quando a dificuldade é um problema? A gente aqui no pré-podcast, a gente estava conversando, difícil não é um problema, e porque nunca foi feito, também não quer dizer que não pode ser feito. É o que alguém ainda não fez. A Ingrid diz isso muito, ela cita um cantor que ela adora, o impossível é só uma questão de opinião, e é verdade. Então, mas eu tenho medo que seja postergado a abertura total. Mas tá toda a cara que... Seria em 2028? 26, 26, a baixa tensão CNPJ e 28 aí os 90 milhões de unidades consumidores. Como eu gosto de citar o caso ibérico, porque assim, então lá você consegue, com seu celular, comprar energia para sua casa, com quem te der o melhor preço. Com quem? Os Estados Unidos está assim também? Regiões. Os Estados Unidos ele tem um modelo um pouco diferente, que ele... Não é centralizado. Ele tem vários operadores regionais. Mas a gente até estava numa missão no Texas há um tempinho atrás, e o Texas é um dos que... Ele já tem 20 e poucos anos de mercado aberto, e lá super funciona. Então, assim, funciona muito bem. Mas sim, o governo, por ser um setor vital e que ele ainda tem muito poder, através de agências reguladoras, através de... eles perderam agora o player, perderam, né? Eles, na minha visão, corretamente privatizaram a Eletrobras, mas o novo governo ficou agora com muito peso na consciência que isso foi feito. Então eles também já querem migrar a Petrobras para isso. Então, assim, o governo, esse governo, de ter poder sobre o setor elétrico. Então, eu tenho um pouco de receio, sim, do que pode acontecer para frente. Tem um adendo. Pode, como ele diz, né, Brasil. Mas diferente da geração distribuída, que tinha que ter um investimento do consumidor muito grande, inicial, quando a gente fala de mercado livre, o cliente não tem que fazer investimento. Sim, mas na ótica do governo, né? O governo, ele não gosta de perder poder. Muito pelo contrário, ele quer mais poder. Mas mesmo que aconteça algo que eu não acredito, ele não vai ter investido e vai perder. Não. Eu não tenho medo de ter um default no investimento que o pequeno fez. Mas o meu medo porque a gente vive de expectativa e frustração. E eu falo que a frustração só acontece quando a expectativa não ajusta. Mas tem hora que quem ajusta a expectativa não sou eu, né? Exato. É alguém que eu... Exato. Não. Exato. E aí o tempo todo, gente... Nós vamos entrar nessa ação de pensar, né? Mas eu brinco que eu gosto muito de ficar pensando. Somos dois, eu gosto. Então... E tem hora que eu falo, cara, como é que desliga isso? Não é porque eu queria dar uma desligadinha, por mais que eu medite, quem me conhece mais sabe que eu tenho 2 horas de preparo diário. Mas eu tento conciliar esse movimento de geopolítica mundial com algumas dádivas que não são retiráveis, né? O Brasil tem algumas dádivas que não são retiráveis dele. Tá? Então, assim, nós somos realmente um player quando se fala de bioeconomia, quando se fala de geração de energia. Nós somos um player muito forte, por natureza. Né? Então, por instituição divina, nós temos hoje realmente mais de 850 milhões de hectares. Né? Eu falo que eu gosto de falar isso ao invés de 18 milhões e meio de quilômetros quadrados, porque dá mais aquela... Nossa, mas tem muito hectare aqui. Cara, tem uma estrutura hídrica, né? Nós temos uma costa de oceano, nós temos um volume de vento, nós temos uma área de insolação, nós temos uma posição de trópico.
Nós temos uma posição geográfica mundial, né? Porque, cara, se eu abro um canalzinho aqui pro Pacífico e não preciso passar no Panamá, cara, o que demora 4, 5 semanas vira 2 semanas com um dos maiores compradores do mundo. Você ficou louco, ué. Então, assim, e nós somos hoje um grande produtor de commodities minerárias e um grande produtor de commodities agrícolas. E ambas são absolutamente ligadas à energia. Ou na sua extração, ou na sua destinação, no seu consumo. Então, o que me deixa um pouco mais tranquilo é, por ter todo esse potencial, pô, talvez tenha muita gente grande que queira que isso aqui não desande, que funcione. Eu trabalhei com uma pessoa que falou isso. Quando eu tenho um problema, eu realmente tenho um problema. Quando todo mundo tem um problema, eu já não tenho mais, porque aí é coletivo. É verdade. E isso é um problema mundial. É isso. Eu acho que o que também nos ajuda nessa causa, nessa luta, é a tecnologia, né? Então, talvez se era a verdade vos libertará, talvez agora também a tecnologia vos libertará. E o que me remeteu agora? Imagina se esse pequeno probleminha que estamos tendo aí do Elon Musk acontecesse talvez 15 anos atrás. A Anatel, ela consegue sim, numa canetada, derrubar qualquer site. E o que ele falou? Não tem problema, eu boto a Starlink para liberar a internet para vocês. Eu consigo botar a Starlink em cima da Ucrânia e liberar lá. Então, assim, Boa reflexão. E o que eu pensei assim? Tudo bem, a gente pode ir numa canetada, mas por que eu não posso, então, colocar uma planta eólica e solar na minha casa e eu gerar a minha própria energia? Onde que o Estado vai interferir nisso? Então, eu acho que, assim, talvez eles tenham... Essa revolução tecnológica que está acontecendo, ela só vai tirar poder de quem não tem que ter esse poder. É a sua primeira reflexão, assim, o Estado ele tem que ser demandado para nos dar alguma coisa, e não ele querer impor. Então eu acho que a tecnologia ela vai sim nos ajudar muito nesse caminho de libertação dessas algemas que todos nós brasileiros, empresários, empreendedores que empreendem têm. Tiago, você tocou uma coisa agora que me remete a uma outra reflexão aqui. Porque quando você falou assim, peraí, eu tenho condições de montar e vou gerar e vou consumir essa energia, como é que você vai... Eu tenho discutido muito nas mesas a diferença entre a economia real, né, e a economia financeira. Né, só para a gente separar, né? Aquela economia real que está muito no dia a dia da financeira que move o sistema global. E nós tivemos um descolamento disso absurdo, né? Porque quando a gente coloca os números... A gente tem 40, 50 trilhões na economia real e tem 1,4 quatrilhões na economia financeira. E isso já era esperado, né? Eu venho acompanhando isso e, por exemplo, quando a gente olha da década de 70 até a década de 2000, a gente vê que o mundo ficou muito mais transacional, porque quando você olha a evolução do PIB versus a evolução do comércio, você vê um descolamento forte disso. Mas de 2000 para cá, a gente teve um descolamento que não é só o descolamento entre PIB e comércio. É um descolamento entre a economia real e o que a gente transaciona de dinheiro. Né? E aí me remeteu uma coisa, que também eu falava desses fantasmas, e que também acaba me tranquilizando um pouco mais, porque antigamente todo o poder hegemônico estava relacionado a países, a nações. E todas as nossas guerras foram guerras por poder. Por conquista de território, por conquista de mais influência, aí vai. Só que agora tem uma contraposição desse poder das nações. Por quê? Eu tive um crescimento dessa geração de riqueza e uma concentração absurda. E aí, por exemplo, você que é da área de economia, cara, quando que a gente imaginar ver um fundo de investimento com 10 trilhões de dólares? Nunca. Cara, 10 trilhões são 5 pibões do Brasil, porque a gente estava com um pibinho outro dia. Agora está um pibão porque nós estamos com uma posição favorável. Então estamos batendo no peito 2 bi de PIB, 2 trilhões. São 5 na mão de um fundo que tem um comandante, com todo um board. Mas é um comandante que fala no final, fala, cara, vamos para esse lado. Segunda coisa, a gente nunca viveu nada semelhante na história de você conseguir uma estrutura privada falar com 2, 3 bilhões de pessoas debaixo de uma plataforma que nem a cor ela precisa mudar. Exatamente. Ela coloca lá um dedinho assim, de uma cor X, Exatamente. e, cara, em qualquer lugar do globo que você for, é aquele dedinho daquela cor. Exatamente. Então, nós não temos similar disso na história do mundo. Então, isso
me tranquiliza um pouco mais, porque toda contraposição... Equilibrou. Falta. Então, se não me engano, eu vi um texto, acho que do Ian Brenner, não sei, que ele fala que a gente, muito mais do que a polarização política, hoje a gente tem que olhar outras polarizações que estão por trás dessas polarizações políticas. Né? Porque a gente não tem mais que olhar capitalismo e comunismo, esquerda e direita, China, Estados Unidos. Talvez tem que olhar o seguinte, cara, quem tem mais poder de influência e de utilização dos algoritmos? Exatamente. Né? Então, nesse sentido, eu folgo um pouco, porque eu defendo que se a gente se aproximar um pouco mais dessa economia real para o nosso posto de empreendimento, porque assim, a gente não tem muito fundo de investimento atrás da gente, todo dia querendo assim, pega esse tanto de dinheiro aqui, faz o que você quiser. Pelo menos aqui nós não estamos pensando nada, não sei se vocês estão nesse projeto lá. Então, nesse dia a dia da economia real, eu acredito, viu, Ingrid, que aquilo que você falou de dar uma maior inclusão, né? Porque assim, eu não acredito em igualdade, mas acredito na equanimidade. Eu acho que a gente tem que dar, as pessoas têm que ter pelo menos acesso àquilo. O jogo tem que ser oportunidade para... Aí ela escolhe se ela quer ou não. E aí, nesse ponto, eu vejo que o que vocês vêm investindo, o dinheiro de vocês, o tempo, a capacidade, vem muito de encontro com o que eu defendo, que é pegar essa massa da população, de empresários, que hoje estão excluídos dessas mesas, e permitir que eles gozem desses benefícios. Né? Por exemplo, as fintechs hoje têm feito um belíssimo trabalho no sentido de permitir maior acesso a isso. Exatamente. Né? Quando é que você imaginar que você vê um cara sem uma estrutura mínima de organização, ter uma empresa atendendo ele ali da forma que um banco nunca conseguiria atender? Perfeito. E Wilson, e muito passa na tecnologia. Então, assim, eu vou te dar um dado. A gente, quando começou lá na Indra a fazer proposta para clientes, a gente demorava em média 7 dias. Porque como é que é essa proposta, né? De fato, é alguém analisando uma conta de energia elétrica e fazendo todos os estudos para esse cara. Temos 130 distribuidoras no Brasil, 130 modelos diferentes, às vezes a primeira via de um jeito, a segunda via de outro jeito. Então, assim, muito difícil. Então, precisava de seres humanos fazendo isso. E a gente fez um projeto com a AWS, e é quando você falou das grandes corporações que eu me lembrei disso, que a gente usa a inteligência artificial generativa, que para mim até outro dia era uma coisa completamente ChatGPT, sabe? Que você lê e acha que é uma coisa completamente longe da nossa realidade. E hoje a gente faz o mesmo trabalho em 40 segundos. Então, assim, a tecnologia não é que está beneficiando... Qual que é a cor de tempo que você falou? A gente fazia em 7 dias, agora a gente faz em 40 segundos. Um pouquinho menos, talvez uns 8 meses. E aí a gente levou essa dor para um player do porte da AWS, e a AWS, né, que é um monstro, assim, agora eu AWS é aquele botequinho da Amazon. É isso, aquela coisa... Aquela lojinha de tudo. Exato. Então, para quem não sabe, a AWS, ela é a Amazon Web Services. A Amazon, ela tem grandes grupos, né? Tem a loja da Amazon que a gente olha ali, compra alguma coisa e outra. E a AWS é todo o serviço que a Amazon provê, que vai desde um servidor em nuvem para quem precisa, a todos os outros serviços que estão envolvidos nisso. E uma das coisas que eles estão investindo muito, inclusive ontem o CEO, Andy, me fugiu o sobrenome, que é o CEO da Amazon, falou que eles vão investir muito em IA generativa, e o poder que dá para uma empresa como a Indra de prover serviços mais eficazes, mais rápidos, mais bem feitos para o consumidor final é fantástico. Então, a pessoa que está lá, está aqui em Goiânia, o cara quer migrar. 7 dias para fazer? Não, 40 segundos está na mão dele. Então, então o que a gente está levando? Está levando para o cara. Então, assim, é uma ferramenta que, sem brincadeira, 6 meses atrás ela não existia. Porque a Amazon, esse negócio de inteligência artificial, eu brinco com a Ingrid, eu falo assim, cara, para mim, eu usava para fazer um poema para minha filha de 7 anos, que para mim o ChatGPT era isso. Ontem, saiu essa MP que a gente começou aqui no começo do papo, ela mandou no grupo jurídico da empresa e falou assim, gente, me faz um resumo, por favor, dessa MP, porque, MP, né? 9 páginas lá. Eu subi o PDF no ChatGPT, ele me respondeu, sem brincadeira, em 15 segundos ele tinha um resumo. Então, olha a eficiência disso, olha o poder que dá pro... Agora, óbvio, né? Todo poder, ele vem sim com uma responsabilidade. E responsabilidade, eu sou contra regulamentações extremas, mas eu acho que o saber usar.
Então, assim, a gente como empresa, a gente tem que pegar essas novas soluções, sim, disruptivas, e sim, ele merece ser o segundo cara mais rico do mundo, porque ele fez um negócio completamente disruptivo, e levar para essa Vila Neném. Meu pai, ele também é do interior, me ensinou muita coisa, ele nasceu em Pindorama, no interior de São Paulo. E Pindorama é pertinho de Catanduva, 6 quilômetros. E tinha uma vila no meio, que não era nem Pindorama nem Catanduva. E a gente, carinhosamente, apelidou de Vila Neném. Então, esse empresário que ele tá no Neném, que ele nem é bem atendido pelos grandes bancos e nem é atendido pelo outro lado, então aí veio a fintech e falou assim, cara, eu tenho uma solução para você. E o cara que não tá bem atendido na energia, sim, tem uma solução para você. Então, acho que a tecnologia, ela vai perpassar, que a gente consegue deixar esse cara... Por que o cara do açougue de 20 mil reais de conta não pode competir com a Swift? Porque a Swift compra energia barata? Hoje nós estamos trabalhando nesse sentido. Não é justo. Porque hoje a origem da matéria-prima que põe o produto na Swift, Então, né, que a matéria-prima de origem que é um boi, meu amigo, hoje nós estamos com toda uma estrutura para produzir esses bois com muita competência para que esse pequeno, quando eles competirem, e é o que vocês falaram. Agora, esse cara, ele pode perder, mas ele perdeu num jogo que foi igual para as duas partes. Aí tudo bem. Eu sou São Paulino, adoro futebol. Se o São Paulo joga de igual para igual, ele perde, tudo bem, eu tô ok com a derrota. Eu não tô ok quando o jogo não é justo. E quando o empresário compete com grandes grupos e o jogo não é justo, a nossa função enquanto provedores de alguma solução, e vocês também na ponta do agro, é deixar esse jogo mais justo. Então vamos deixar esse jogo mais justo, e agora se o cara vai fazer parte daqueles 5% ou não, vai depender de cada um. Mas ele vai ter todas as ferramentas, sim, para enfrentar os grandes grupos. Pelo menos o acesso foi dado, né? A gente começou lá na Indra, a gente tem que competir com os grandes. Olha o quão satisfatório a gente poder estar discutindo um assunto que nem era discutível há um tempo atrás. Nem era. Numa mesa de gente jovem que estão fazendo diferença nos seus empreendimentos. E querendo fazer, né? Isso que me anima mais, entendeu? Porque assim, hoje eu estou numa fase que eu preciso ter mais sentido no que eu faço. Né? Porque senão fica muito... Falei, gente, mas é isso. Será que é possível? Então, todo dia eu fico pensando, olhando essa turma toda, né? Olhando esse... E eu não estou nem falando para os 21 milhões de CNPJs, porque tem X milhões, 5, 6 milhões de MEIs, tem... Mas vai chegar. Não, eu estou falando só do nosso universo aqui, dos 90 mil supermercados, dos 60 mil açougues. Gente, se a gente já fizer uma diferença nisso... E aí eu fico muito animado e depois nós vamos fazer um trabalho organizado nisso aí, tá? Direcionado para te contar uma última história também que eu lembrei, mas vamos. Gilson, acho que a gente precisa, eu acho que mostrar que dá, sabe? Assim, o Brasil, ele não é o Brasil do jeitinho. O Brasil não é o Brasil da sacanagem. O Brasil é o Brasil para quem trabalha. Então, assim, é dessas frases que a gente gosta de ler, né? Nada supera o bom e velho trabalho duro. Sim, uns vão chegar melhores, uns vão chegar menos, e tudo bem, gente. Ninguém vai ser bilionário igual o Elon Musk. Mas todo mundo deveria ser capaz de ter uma vida digna. E isso que a gente está perdendo esse sonho do Brasil. De falar assim, cara, puta, olha, só dá certo quem faz coisa errada. E a gente tem que mudar. E vou te contar uma última história. A gente tem um projeto de hidrogênio verde. Até que estava conversando com a Gi agora há pouco. E como é que surgiu isso? Um belo de um dia... Eu ali nas minhas loucuras, a gente tava comentando, as pessoas acham que eu nem sei o que eu faço lá dentro, mas enfim. Eu falei, Ingrid, esse negócio de hidrogênio verde tá super na moda, né? Pô, todo mundo fala de hidrogênio verde. De fato, a economia de baixo carbono, os combustíveis fósseis são um problema. E, cara... Essa discussão é irreversível, nós não temos... Não tem o que fazer. E a gente falou assim, bom, beleza, vamos investir em hidrogênio verde. Uma que a gente também não tem grandes dinheiros, então a gente teria que estar mais ali na pesquisa e tal. E a gente tem uma ideia que falou assim, bom, isso aqui está acontecendo no Japão, na Alemanha. Pô, vamos ver se a gente acha. Achamos um cara chamado Professor Bruno. Professor Bruno, se o senhor estiver nos ouvindo, fica aqui o meu abraço. No Ceará. Instituto Federal do Ceará. A gente foi lá, um lugar... ele é pertinho ali de Fortaleza. Um lugar pobre. Com caras brilhantes lá dentro. Brilhantes. E o professor Bruno falou assim, Thiago, olha que curioso, ninguém veio aqui fazer essa proposta fazendo pra gente. Quer o quê? Financiar a pesquisa. Não é grandes dinheiros. Mas era uma ideia diferente, assim, não vou entrar nos pormenores do que eles fazem, mas ninguém faz isso lá. E ele falou assim, cara, por quê? Porque não é cultura do brasileiro vir aqui e botar o dinheiro na pesquisa.
como é do japonês, como é do alemão, como é do norte-americano. Então, a alegria nos olhos de um cara, de falar assim, cara, eles estão acreditando no que eu faço. Inclusive, tem ele e um japonês que estão fazendo agora. É tipo 2, 3 casos no mundo. É uma tecnologia super nascente. Aí tudo bem, começamos ali e tal, os olhos já brilhando. Um dia convidaram a Ingrid para ir lá pro Ceará. Fala, Ingrid, precisamos agora que você faça uma palestra. E você percebeu? Ela adora falar, né? Fala mais que é bom. Aí chegou lá, como é que essa palestra? Eram para meninas que o próprio Instituto Federal do Ceará, Campus Maracanaú, eles têm um projeto social que era para incentivar meninas que estão começando e era voltado em áreas técnicas ali na área de energia elétrica, por isso que chamaram ela, para mostrar que existe um caminho. Então, eu vi, acho que eu e mais um homem só, e tinham, sem sacanagem, umas 28 mulheres lá, entre meninas e mulheres. O brilho no olho dessas meninas de ver um futuro, de olhar para Ingrid e falar, caramba, é possível. E é possível. O que falta é a gente estar disposto a fazer. Porque a maioria das pessoas, é difícil às vezes sair da zona de conforto, né? E o Brasil é diverso, na realidade. Mas conta, você lembra desse dia? O brilho do olho das meninas, eu saí tão feliz, eu falei assim, cara, a gente tá fazendo diferença. Pode ser que a gente não ganhe R$1 nesse projeto. E pode ser mesmo, que é pesquisa. Mas isso já valeu muito. E onde o Estado não chega. Como é que um cara da capacidade desse professor, numa instituição que é de ponta pelo que estão fazendo, eles não têm acesso a financiamento? Não tem acesso. E é tão legal de ver. Então, assim, dá. Você tá Gilson, dá. É possível. É possível. Eu falo uma coisa. Eu sou muito sonhador, assim como foi meu pai, e não vou mudar, não, porque eu não acho que seja demérito. Porque se você não sonha, você não tem chance nenhuma de fazer. Não. Se você sonha, você ainda tem alguma chance. Agora, se você Exato. não sonha, você já perdeu a chance que você tinha de fazer. O mundo é mais cinza, né? E é justamente essa interação e esse sair do seu espaço para ir para o espaço do outro, para ouvir o que ele está falando, para levar uma proposta que permite isso. Eu me lembro que uma das coisas que eu falei quando me apresentaram a história de vocês foi, gente, eu geralmente gosto de fazer parcerias com empresas que eu tenho com quem falar. Principalmente na história de comando. Porque nós criamos um modelo de gestão nos últimos anos, de governança, que rompeu com isso. Você pode ver que tem uma parte do mercado que não fala mais pessoas com pessoas. E isso está se mostrando agora um problema. Problemaço. Né? E eu acredito muito no resgate disso. E a junção desse resgate do relacionamento humano com a adoção intensiva de tecnologia... É um poder. Putz. É um poder. Fortíssimo. Fortíssimo. Eu acho. E aí sim, isso é que vai transformar o mundo, vai transformar o Brasil, vai transformar a vida dessas pessoas. Porque eu falo, gente, um país é uma soma de pessoas. E se as pessoas não acreditarem em mais nada, ou acreditarem que não adianta fazer nada... Acabou. Aí acabou. Então acho que a nossa luta, enquanto empresários e empreendedores, é isso. Então, esse projeto que vocês têm aqui no Hub, eu acho fantástico. A AgroSelections faz um trabalho fantástico. E quase que como a grana, o lucro, todo mundo quer, né? Não é que somos aqui contra isso, muito pelo contrário, mas isso é a consequência. Então, acho que quando você junta pessoas em torno de uma causa, existem muitas pessoas boas, muitas pessoas capazes. A gente tá com esse estigma que aqui só é o país do jeitinho, aqui não é o país do jeitinho. A gente tá numa fase um pouco sombria, é verdade, mas vamos combinar, né? Dificuldades sempre existem. E a gente vai sair. E quem vai tirar isso aqui? O Brasil. Os brasileiros. O Brasil é dos brasileiros, nunca deixou de ser. Você falou antes da gente caminhar para o encerramento, a hora mais triste para mim é esse negócio de encerramento. A gente marca de novo. Mas não tem... Mas assim, já vivemos outras fases e eu quero deixar aqui como mensagem para essa mesa, para quem está nos acompanhando dessa vez. Teve um ano que eu estava ocupando a direção comercial de uma empresa do grupo e a gente estava vivendo um problema político sério no Brasil, que é uma novidade isso, né? Mas eu me lembro que eu encomendei uma campanha para a agência que nos atendia, e aí a campanha que eles devolveram começava o vídeo e era uma lama, e começava a jogar água, e aí o locutor ia dizendo, né, o que estava acontecendo, e que era muito difícil aquilo, mas ia aparecendo a bandeira do Brasil, na medida que ia lavando. E ele acabava dizendo, está na hora de acabar com toda essa sujeira. Então isso para dizer que isso foi em 92, talvez. Eu era novinho, tinha acabado de ser promovido a diretor e tal.
E, gente, passou esse tempo todo, você acredita que eu continuo acreditando que tem condições de limpar toda essa sujeira, que tem condições de trazer coisas novas. Eu tive muitas reinvenções na minha vida, né? Pensa uma pessoa que erra muito, multiplica por 3, sou eu, né? Que bom. Mas é porque eu tento muito. Exato. E eu acredito piamente que a gente tem realmente um caminho diferente Concordo. disso que a gente tem visto. E a prova disso está aqui, ó. Né? Esses projetos que a gente vem, e esses projetos estão vendo que a gente vai se encontrando naturalmente. Vai. É engraçado assim, encontros como esse nosso não foram forçados e não são fortuitos. É verdade. Agora nos cabe como líderes decodificar, né, entender exatamente o que a gente quer fazer com esse encontro, para que aí a maioria das pessoas possam ver desse benefício. Mas uma coisa eu quero agradecer vocês, viu? Porque assim, de quando eu os conheci para cá, eu gosto muito de estudar para entender um pouco do tema, vocês já me abriram muitas possibilidades para os setores que eu defendo. Tá? Então eu tenho certeza que ao longo das próximas semanas vão surgir novidades que os nossos parceiros, o nosso público vai falar, cara, eu não sabia que tinha possibilidade de fazer isso. E tem. Né? Então tem dinheiro na mesa para a gente buscar, tem ineficiência para a gente cobrir e tem muita coisa para a gente construir. Tá? Então eu quero agradecer demais a presença de vocês. Antes da gente encerrar, queria que vocês deixassem uma mensagem aqui para o nosso público. Eu sempre gosto de pedir uma mensagem final assim para que fique assim uma sementinha do final aqui do que nós conversamos. Vamos lá. Eu acho que a mensagem é para que nós sempre persistirmos nos nossos objetivos, tá? A vida que eu acho que não só a Indra, né, o dia a dia é lutado, a gente luta por isso. Mas, assim, pessoalmente, eu acho que a persistência, ela cobre qualquer outra, sabe, qualidade. Então, se a gente persistir, se a gente tiver os valores, sabe, bem claros com a gente consegue ir a qualquer lugar, né? E trabalhando sempre corretamente, porque as pessoas corretas, daqui 20 anos a gente reencontra e a gente sempre consegue aí fazer mais conexões e colher os frutos, né, de sermos pessoas honestas. Então, é isso. Ótimo. Muito bom. Gilson, queria agradecer o seu tempo, o convite foi fantástico. É meu primeiro podcast, então espero ter passado no teste. E eu vou pegar essa deixa então e eu vou citar um cara que acho que a gente gosta muito, né? Que é o Sir Winston Churchill. E ele falava uma frase que era fantástica. Ele falava assim, o sucesso e o fracasso, eles são passageiros. É a vontade de seguir em frente que conta. Então, para mim, é essa vontade, essa persistência que todos nós brasileiros temos que ter. Excelente, gente. Obrigado. Viu? Essa mensagem não foi para vocês, não foi para mim. Né? E vamos encerrar deixando claro, gente, que com objetivo, né, com persistência e semeando boas sementes, a chance de um plantio bom é muito maior. Então, que a gente continue aí semeando boas sementes, cultivando boas relações, né, cultivando coisas boas para que a cada dia a gente possa cumprir as nossas missões e poder contar com um mundo diferente e poder dizer que a gente contribuiu um pouquinho com isso. Então, muito obrigado pela presença de todos, obrigado pela presença de vocês, sejam sempre bem-vindos e um grande abraço a todos. Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnico de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Estagiários de jornalismo, Gabriela Ogassawara e João Victor Galvão. Estúdio ASTV.